Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Continuamos nessa quarta parte do nosso estudo sobre o sono e os sonhos, né? As reflexões sobre essa condição de emancipação da alma que é tratada no capítulo 8, né, do Livro dos Espíritos, na parte segunda. Então, nesta parte, nós vamos tratar aqui da questão 405, né? E nós vamos utilizar também nesse estudo um uma parte, um trecho, né, do capítulo 8, que se chama Preparando o Retorno, do livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. É só uma parte dele que nós vamos utilizar, né, em que nós vamos falar um pouquinho sobre o desejo central. E esse assunto, desejo central, vai ter muita relação com isso que nós estamos aqui estudando nesta questão. Olha só, a questão 405 propõe o seguinte: acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, mas, mas que, afinal, não se confirma. A que se deve atribuir isso? E os espíritos nos respondem o seguinte: pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito e não na do corpo. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. Olha só que interessante. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Olha que interessante. Muito interessante isso aqui, né? Vou até colocar aqui em outra cor para nós. Vou até ler. Durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília, ou seja, que enquanto a gente está na condição de acordados, né, na, na condição de relação, né, com os outros, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Né? Então, muito interessante. A isto aqui, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligados a essa ideia. É muito interessante isso, muito interessante. Inclusive, na questão anterior, nós vimos que, neste momento de emancipação, na questão anterior aqui que nós estamos falando, na 404, nós utilizamos aqui um trecho da Gênesis, né, lá no capítulo 14, que trata dos fluidos. Aqui a gente entendeu que esta visão, aquilo que o espírito vivencia neste momento de emancipação, ela é mais ou menos, né, perfeita e está sujeita a aberrações, né, esta vista espiritual dos espíritos encarnados, porque ela depende do grau de elevação do espírito, né? Já que esta visão tem sede no próprio espírito, né? Na própria alma, quando a gente fala do espírito encarnado, né? Então, segundo o grau de desenvolvimento, esse espírito consegue ter maior ou menor lucidez, maior ou menor extensão e penetração da sua visão, já que este grau de elevação dele também é maior ou menor. Quanto mais elevado espiritualmente, maior amplitude tem esta visão e menos sujeita à influenciação da matéria essa visão está. Porque a gente poderia considerar, inclusive, que este espírito mais elevado estaria em um mundo, habitando um mundo, em que a grosseria da matéria seria menor se comparada aqui com a gente. Mesmo assim, aqui na nossa Terra, esta visão, mesmo sob a influência da matéria, pode ser maior ou menor segundo as características de elevação, né, do próprio espírito. Aqui o Kardec fala aqui, né? Necessariamente incompleta e imperfeita é a visão espiritual dos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte, segundo o grau de desenvolvimento, às circunstâncias e ao estado moral do indivíduo, pode ela dar quer durante o sono, quer no estado de vigília. E aí, inclusive, a gente falou, né, que esta visão, ainda sendo mais ou menos incompleta, ela pode dar ao espírito a possibilidade de ter percepções de certos fatos materiais e reais, como o acontecimento, aliás, como o conhecimento de alguns que ocorrem a grande distância, né? Pode também a percepção de algumas coisas igualmente reais do mundo espiritual, como, por exemplo, a presença dos espíritos, e podem também ter imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento.
Olha que interessante, né? E nesse caso, essas é, imagens podem ter maior ou menor, como poderia dizer, ou poderiam ser mais ou menos reais aqui para nós, caso a gente tivesse uma lembrança exata daquilo que se passou, né? É o que ele fala aqui, né? É, que estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que a gera. E nesta questão aqui, nós acabamos de ver que durante o sono, a alma, não se libertando completamente das ideias terrenas, resulta daí que estas preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Quer dizer, existe ali também essa questão da imaginação do próprio espírito que pode tomar parte naquilo que ele está vendo e dando a ideia daquilo que ele está vendo a realidade que ele desejaria, mas que na verdade pode ser fruto da sua própria imaginação, que inclusive pode sofrer influência de espíritos é, menos esclarecidos, como ele falou aqui, né? Olha só, podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, por preocupações habituais, pela necessidade do corpo, ou por um embaraço nas funções do organismo, finalmente por outros espíritos com objetivo benévolo ou maléfico conforme a sua natureza, né? Então, essas preocupações, todas essas criações e tudo mais, podem ter várias causas em que o espírito, no final das contas, vai acabar vendo aquilo que ele deseja e aquilo que realmente ali, né, ele gostaria que tomasse a aparência de verdade para ele, né? Então, a isto que, em verdade, cabe chamar-se o efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Muito interessante. Inclusive, vamos lá nesse capítulo aqui, ó, Ação e Reação, no capítulo 8. Vamos ver o que a gente pode tirar de exemplo para ilustrar isso que nós estamos falando. Então vamos lá aqui, ó, capítulo 8. O que está acontecendo aqui, né? O André Luiz, o Hilário, né, com os instrutores, eles estão lá na mansão, uma mansão socorrista, né, lá no plano espiritual. Não tem todos os detalhes, que faz um tempo que eu já li esse livro, mas eles estão lá no plano espiritual e eles auxiliaram um espírito que se chama Antônio Olimpo. Antônio Olimpo. Esse espírito, Antônio Olimpo, ele, né, aqui fala aqui, né, processo Antônio Olimpo, ele foi, durante a sua última encarnação, com relação a esse momento aqui, né, uma pessoa muito avara, né, muito ligado aos bens materiais, que, é, prestes a receber a herança, né, aquele que correspondia, né, à parte das riquezas que o pai dele tinha, né, e ele tendo ainda dois outros irmãos a partilhar essa herança, ele, na sua ganância, no seu desejo de ter toda aquela riqueza só para si, ele provocou a morte dos seus dois irmãos. Os irmãos dele chamam-se Clarindo e Leonel. Né? Então, ele provoca a morte desses dois irmãos, meio que através de o uso de uma bebida que tirava, né, total capacidade da pessoa, né, mas não sei se diria envenenado, mas alguma substância que modificava as capacidades fisiológicas deles, né? E ele provocou ali uma reviravolta no barco que eles estavam no lago, em um ponto em que a altura, aliás, a profundidade, era muito grande e aqueles dois irmãos acabam morrendo, né, desencarnando. E esses dois irmãos, né, entendendo a situação que acontece, eles acabam virando perseguidores do Antônio Olímpio e, né, perseguem eles, promovem um processo de obsessão muito grande. E quando ele desencarna, o Antônio Olímpio, eles ali castigam muito, né, esse espírito e mantêm eles ali, o Antônio, numa condição de, sob a vigilância deles, sofrendo bastante. Até que ele sofre um processo de intervenção em que ele é trazido, o Antônio Olímpio, para a mansão, onde ele recebe o socorro. Acontece que o Clarindo e o Leonel, ainda no plano espiritual e não despertados para as grandes realidades do espírito, continuam a promover estas influenciações, agora não mais ou não somente ao Antônio Olímpio, mas também para o seu filho que continuava encarnado, Luiz, que é o nome dele. O Luiz habitava na fazenda, né, que
era parte da herança a ser adquirida, né, ou repartida, né, pelos três irmãos, e esses dois espíritos, eles permanecem naquela casa, obsidiando o Luiz, dado que eles acham que aquela casa deveria ser deles, por tudo que aconteceu, né? Então, ali a gente vai ver algumas questões dessa influenciação espiritual e também falar um pouquinho sobre esse desejo central, que inclusive, né, pertence a todos nós. Vamos tentar entender um pouquinho, cada um com seu desejo central, né, mas vamos tentar entender um pouquinho o que acontece. Aqui ele fala o seguinte, né, Luiz, que é o filho encarnado, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, né, do Antônio Olímpio, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora, que é a Alzira, que foi a mãe do Luiz, mas lá no plano espiritual, já desencarnou também, sofria tremenda obsessão no próprio lar. Então, o Luiz está sob forte obsessão no próprio lar. E aqui eles vão contando um monte de coisa, né? Eu vou avançar um pouquinho, porque o capítulo é muito grande. Mas a gente vai aqui, ó, começar aqui no ponto 129. Eles já estão na casa, o André Luiz, o Hilário, a Alzira e o instrutor Silas, né? Eles já estão na casa. A Alzira vai visitar as netas que estão encarnadas, mas que estão dormindo lá, e o Hilário fica ali de vigia, né? Ficam, então, apenas Silas e André Luiz, que fazem, então, um contato, em um primeiro momento, com esses dois espíritos, o Clarindo e o Leonel. Entretanto, existem vários e vários espíritos ali dentro daquela casa. Vamos ver o que acontece. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber e ouvir que, em razão disso, procurasse, de minha parte, não lhe estorvar, atrapalhar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. É que ele teria que mudar um pouquinho a forma de lidar com aqueles espíritos, não na sua condição normal, de espírito esclarecido e que, né, poderia ser facilmente reconhecido por aqueles outros espíritos, mas ele teria que, de certa forma, camuflar um pouco a sua característica espiritual para que, né, a forma de falar e interagir, para que ele pudesse obter um pouquinho mais de informações junto dos espíritos ali que estavam obsidiando o Luiz. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. O André Luiz fala: compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, aprender e a contribuir sem alarde. Né? Porque a gente sabe, né, nos livros do André Luiz aqui, que ele é bastante curioso, ele quer saber, quer perguntar, e não era o momento. Né? Penetramos estreito compartimento onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido. Falo baixinho no ouvido dele. Este é Luiz, que, desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Ou seja, aqui a gente está falando de um espírito que está encarnado e que ali, durante o sono, se desprendeu parcialmente. E o que ele está fazendo? Né? Ele foi lá afagar, acariciar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Né? Então, tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado das maneiras cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Né? Mais para trás aqui é falado que ele tem mais ou menos ali uns 40 e poucos anos, né? Uns 45 anos. Relançou apressadamente o olhar em volta, com a indiferença de quem não nos conseguia ver, olha só, e tão logo, após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por Cerberus aqui, na mitologia grega, Cérbero era um cão monstruoso de 3 cabeças, guardião do inferno. Deixa eu voltar ali agora, que eu perdi aqui. Tá aqui. Né? Qual se estivera vigiado por Cerberus, invisíveis, 2 homens desencarnados, de presença desagradável, penetraram no pequeno recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou: quem são vocês? Quem são? E aí o Silas, né, de tal forma a não perder a oportunidade, como a gente já havia comentado, falou: somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Quer dizer, o Luiz estava sob uma forte vigia de quem? Dos irmãos, né, que são Clarindo e Leonel.
Bem, aventou o outro, nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E designando Luís, acrescentou: para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Né? E aí o André Luiz, intuitivamente, concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo os irmãos espoliados de outro tempo. Então, eram os tios ali de Luís que estavam, né, digamos assim, né, como ele colocou ali, né, vigiando o Luís a todo instante. A todo instante. Né? Por quê? Porque eles se achavam no direito de, é, de preservar a fortuna que eles achavam como sendo pertencentes a ele. E que foram ali, né, pelo Antônio Olímpio, enganados em outro tempo. Certo porque lhe devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou. Sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Né? Então está tentando entrar ali no jogo. Muito bem, responderam, satisfeitos, ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer. E aí esclarece um pouquinho, né? Fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens. E aqui estamos para o desforço justo, né? Olha só. Então, tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Até tentar aqui abrir aqui para nós. Tem uma parte que fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Kardecpedia, né? Amai os vossos inimigos. Tem aqui, ó. Os inimigos desencarnados. Isso fala muito sobre isso que a gente está acabando de ver, né? Os inimigos desencarnados. Não sei se vai carregar aqui. Aqui ó. Os inimigos desencarnados. Fala muito dessa questão sobre a gente, né, entender a necessidade de nos reconciliarmos com aqueles que estiveram com a gente, né? Que ele fala aqui, né? Olha só, cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, essa parte fala muito sobre isso, que a gente está lendo ali no livro. Né? Então, fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens. E aqui estamos para o desforço justo. Né? Então, esses aí são os inimigos desencarnados. Guardalhou da estranha, continuando aqui, né, de estranha maneira, gargalhou de estranha maneira e acentuou. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados, que lhe sucumbimos às mãos, estaremos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se-nos dos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, gozar a nossa custa, se a morte não existe e seus delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências de suas ações? Olha a sabedoria do espírito. Esse aqui é o espírito, né? Olha só, que o André Luiz considerou como sendo o mais brutalizado dos dois. E ele está esclarecendo isso aqui, hein? Olha só, né? De que lhe valeu, no entanto, gozar a nossa custa se a morte não existe e os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências de suas ações? Então, ele tem noção ali do que está acontecendo, né? Ele sabe ali o que está acontecendo. A gente vai ver, né, que ele faz parte de uma escola que prepara, inclusive, esses espíritos para, né, trilharem esse caminho, né? Fala ali um pouquinho na frente que é a escola dos Vingadores. Então, você vê como que o negócio é complicado, né? Então, o bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós e aqui respirar é o filho dele, cujos menores movimentos governaremos até que se nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Então, aquele pensamento do espírito associado àquele momento, né? A revolta que ele tem, o desejo da vingança, o apego aos bens materiais, apesar do conhecimento que ele tem, faz com que ele fique preso a essa necessidade, ao desejo de vingança e ao apego aos bens materiais. Né? Apesar do conhecimento, ele não tem a alma iluminada. Então,
Por tempo relativamente longo, ambos despenderam um largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam. E talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada que Clarindo rompeu dirigindo seu assistente, em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Né? Então, quer dizer, ele falou, os dois falaram, reclamaram, contaram a história que aconteceu, e o Silas com o André Luiz não falaram nada. Então, depois de um tempão, eles não falaram nada, né? A pessoa até fica assim, eu não tenho razão? Você não concorda comigo? Então é isso que ele falou aqui. Vocês não admitem que nós temos razão? E o Silas, né, falou, sim, aprovou o Silas enigmático. Todos temos razão, entretanto. E aí, assim, né, opa, peraí, entretanto, aí o Leonel falou, entretanto, algo cínico, quererá porventura interferir nos nossos propósitos? Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Ou seja, é aquilo que o Silas falou lá para o André Luiz lá atrás. Olha, eu vou ter que ser um pouquinho mais cauteloso, eu vou ter que falar de uma maneira que talvez seja diferente daquilo que normalmente eu falaria. Mas ele continua sendo honesto aqui, né? Ele não está mentindo ou tentando enganar, ele está tentando simplesmente, né, é, ganhar a confiança dos dois. É isso. Né? Então, é, certo porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou: amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos, ensandecidos. Serão todos eles credores desta família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta, ou seja, respondeu rapidamente. É que até agora falou impassível. Precisamos dividir o tempo entre pai e filho. E por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do campo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa, acompanhando o Sovina, que nos obedece ao comando, constrange-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com tresloucada paixão. Olha só que interessante, né? Então, o objetivo daqueles espíritos que ali estão também, né? Tem até esse termo aqui, né? Que é os onzenários, não é onde que ele colocou aqui? Ele até fala, né? Onzenários aqui, esse termo aqui, né? Onzenários, ele coloca aqui o significado. Deixa eu ver aqui. Onzenários são agiotas, indivíduos obcecados por acumular dinheiro. Né? Então, são aqueles espíritos que ali estão com os outros dois, são agiotas ou indivíduos obcecados por acumular dinheiro, que estão também habitando aquela casa e que, de certa forma, estão auxiliando os dois, porque esses espíritos, os onzenários, eles alimentam o pensamento de Luiz para essa questão do acúmulo do dinheiro e do apego ao dinheiro. É por isso. Deixa eu voltar lá então aqui. Né? Então, eles mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo de modo a favorecerem a tarefa. Porque eles acompanham Sovina, que nos obedece ao comando, constrange-no a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro, que ele ama com deslocada paixão. É a sintonia. Então, o Luiz é o encarnado. Ele está ali pensando, né? E ele pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro. Quer dizer, é ali que ele encontra, aliás, é ali que esses espíritos encontram o acesso aberto à influenciação. Porque eles encontram a afinidade mental e essa afinidade mental permite que eles possam alimentar aquele pensamento no Luiz. Esse é o processo obsessivo que está acontecendo aqui. Né? E aí o Clarindo continua. No entanto, presentemente, Clarindo é outro espírito. O criminoso que sitiávamos nas trevas, ou seja, o pai, o Antônio Olímpio, né, nos foi arrebatado à vigilância. Quer dizer, ele foi levado lá para a mansão, onde ele estava recebendo os cuidados. Né? Inclusive lá que ele desperta e narra toda a situação. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Pagará o filho dobrado o preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos.
Então agora toda a atenção deles volta para o filho. Longe de qualquer precipitação da defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento que nos faz crer que este homem, e designou Luiz, que prosseguia fascinado pelos maços de células da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas quanto a dele nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema, com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. É como se, né, você tivesse ali bolado um plano, né, uma estrutura ali, e aquela pessoa que acabou de chegar entendeu tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o Leonel, que é o espírito que estava comandando, né, junto com o Clarindo, ele surpreendido, né, com a explicação do Silas, né, ele falou, explicou entusiasmado, né, deu corda, o Silas deu corda. Sim, aprendemos na escola de Vingadores, que é aquilo que a gente estava falando, né, escola de Vingadores, vamos lá na nota. Nota do autor espiritual, nota do André Luiz. Refere-se à entidade, refere-se a André Luiz, aliás, refere-se o espírito, né, o Leonel, a organizações mantidas por inteligências criminosas, homiciadas temporariamente nos planos inferiores. Tem uma escola de Vingadores que é mantida por inteligências criminosas, lá nos planos inferiores. Então, ó, eles aprenderam lá como se eles tivessem feito um curso. Ó. Aprendemos na escola de Vingadores que todos nós, e aqui é muito importante, tá? Que todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, o tema básico de interesses mais íntimos. Olha só. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos, com mais frequência, os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha que interessante isso. Todos nós temos desejos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos, que são emitidos com mais frequência, pensamentos, né? Então, que são ali a caracterização da nossa essência mais profunda. Olha só. Pensamentos esses que passam a constituir reflexo dominante na nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, tanto no material quanto no espiritual, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usuário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Quem está falando isso aqui é o Leonel. É o Leonel. É o espírito ali que está obsidiando o Luiz. Onde que ele aprendeu tudo isso? Lá na Escola dos Vingadores. Olha o conhecimento que o espírito tem. Né? A questão é que, moralmente falando, ele ainda não se elevou. Né? Então, olha só. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, rebustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. É isso que eles estão fazendo com o Luiz, alimentando esse desejo que já existe nele, aqueles pensamentos que já existem nele, mas eles estão superalimentando com excitações constantes. Por isso, aqueles espíritos todos em um mesmo padrão vibratório, pensando a mesma coisa, porque eles permitem, então, alimentar esses desejos, né, no caso aqui do dinheiro, né, da avareza, né, ao espírito Luiz ali, encarnado. Então, olha só, com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos a falta de tempo
criar as telas que desejamos com vistas aos fins visados por intermédio de determinação hipnótica. Olha só. Quer dizer, ele, por não ter tempo, pega e chama outros espíritos que vão ali continuar aquele trabalho de hipnotização mesmo do espírito, né? Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Muito interessante isso, muito interessante isso. Porque nós vemos, né, e conseguimos então associar essa questão de obsessão, onde a atração nossa para outras mentes, encarnadas ou não, diz respeito com aquilo que nós temos em essência e que se reflete através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras. É isso que faz com que esses espíritos tenham acesso a nós. E é através, muitas vezes, desse então nosso desequilíbrio que sofremos, deixamos, na verdade, a porta aberta para que essa influenciação tome lugar. E que, então, a gente entende daqui que para afastar estes espíritos de nós, é necessário não que nós lhes ordenemos se afastarem, mas que a gente mude dentro de nós aquilo que os atrai. Isso é dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem aqui na coletânea de preces espíritas, né? Preces por aquele mesmo que ora, né? Para afastar os maus espíritos. Olha lá. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Olha só. É muito esclarecedor isso aqui. E aí, né? E sorrindo, o inteligente perseguidor diz sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Muito interessante. De mim mesmo, ó André Luiz, achava-me perplexo. Nunca ouviram o verdugo, aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e consciência do seu papel. Figurava-se-me assistir a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Silas, mais treinado que eu no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena. Entremostrando, porém, grande interesse acerca da preleção, considerou: indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídas pelos reflexos dos espíritos santificados e o inferno é o reflexo de nós mesmos, completou Leonel com uma gargalhada. Olha só. Creio que, assinalando meu interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo alguma demonstração prática do que afirma teoricamente para nosso estudo, ao que ele assentiu com prazer, informando. E aqui vai acontecer uma demonstração prática dessa nossa questão que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos hoje. Vou até voltar ali para a gente relê-la. Olha só. Questão 405. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que, afinal, não se confirmam. A que se deve atribuir isso? E a resposta: pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito e não na do corpo. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, isso aqui, ó, né? Donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligados a essa ideia. Olha aqui o desejo central que a gente está estudando ali, né?
Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado àquela ideia. E o espírito, nesse estado de emancipação, né, sob ainda a influência da matéria, né, ainda não liberto completamente das ideias, das ideias terrenas que ele tem. E, por isso, mais ou menos apegado às coisas materiais, mais ou menos preocupado com as coisas materiais, ele pode dar ao que ele está vendo o sentido que ele desejaria. Né? Então, o espírito vê aquilo que deseja, porque vai ao seu encontro. Se ele deseja uma coisa, ele vai até aquela coisa. Né? Jesus disse, né? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Muito interessante. Então a gente vai terminar isso aqui, ó, com um exemplo prático, né? Então o Silas, né, pediu ao irmão Clarindo uma demonstração prática de que afirmara teoricamente, né, anteriormente ali. Então, olha só, o, o avarento, né, o Clarindo tá falando aqui agora, o avarento sob nossa lista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha, a qualquer preço, mesmo se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Então ele quer comprar uma terra vizinha. Tratando-se de assunto um tema essencial da existência dele, que é agariar riqueza, aumentar propriedades, aumentar lucros, né? Tratando-se do assunto que é do tema que é essencial na existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe desejo transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se expressam, se exprimem, né? O Kardec até falou isso aqui anteriormente, ó. Podem essas, lá na Gênesis, podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, como nós já lemos, né, pelas lembranças e tudo mais, e ainda fala aqui, ó, finalmente por outros espíritos, com um objetivo benévolo ou maléfico, conforme sua natureza. Aí você vê assim, a profundidade daquilo que o Kardec conseguiu extrair dos ensinos dos espíritos e a partir das observações. É incrível, né? Realmente é incrível. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. É, e passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luís, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Vimos o pobre amigo, né, Luís, desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibir uma cara Antônia, né, uma cara de maldade satisfeita, falando a nós. Agora, as terras serão minhas, muito minhas, ninguém concorrerá com os meus preços, ninguém. Isso tudo porque o espírito ali, o Clarindo, estava induzindo pensamentos no Luiz, né? Aquilo que ele gostaria de ver, porque ele dá acesso, já que é o desejo central dele. Né? Logo após, afastou-se lépido, com a expressão indefinível de um louco. Acompanhámo-lo até a saída, e da extensa varanda podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo, por fim, no grande maciço de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronticeira. Olha só, quer dizer, Clarindo induziu um pensamento ali com relação à compra, né, da fazenda ali ao redor, que era o desejo central do Luiz, e isso faz com que ele, né, volte toda a sua atenção para aquilo que está sendo mostrado para ele, né? Fruto, portanto, de uma ideia imaginada, sendo plasmada para ele, para o Luiz. Por quem? Pelo hipnotizador, pelo vingador Clarindo. Essa ideia, portanto, o desperta, já que faz parte de algo que ele alimenta em si constantemente e é o fruto, é o desejo que ele tem. E então ele vai com toda a sua vontade para aquela direção, né? Então, aqui, né, voltando aqui, né, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. Olha que interessante, né? E aí o Leonel fala: viram? Exclamou Leonel contente. Transmitir-lhe ao campo mental um quadro fantástico, por meio da qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Porquanto, tratando-se de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça.
Tão logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Nossa, se enquadra muito, né, com essa questão que a gente está vendo aqui no Livro dos Espíritos. Né? Então, para a gente terminar aqui e fechar, vamos mais uma vez sedimentar esse entendimento que os Espíritos nos estão passando aqui. Ó. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirmam. A que se deve atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a se conformar apenas na experiência do espírito, do que o espírito está vivenciando ali, nesse estado de emancipação, não na do corpo. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se o efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligados a essa ideia. Né? Tudo o que vemos se mostra ligado a essa ideia. E aí é o que fala aqui, né? Tão logo termina o fluxo controlado da minha influência hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Olha só quanta coisa, né? Bom, meus amigos, é isso, né? Essa questão 405, né? Na semana que vem nós continuamos os nossos estudos, né? Mas agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos do plano espiritual, agradecemos ao nosso amigo André Luiz, que nos trouxe, né, esses esclarecimentos. Agradecemos a Chico, que nos trouxe, que nos permitiu ter acesso a essas obras. Né? Agradecemos muito pela oportunidade dessas reflexões, porque nos auxiliam também a avaliar aquilo que existe em nós. Né? Porque a gente está falando aqui do desejo central. Então, assim, qual é o nosso desejo central? Né? O que nós vibramos com maior frequência? O que existe dentro da nossa essência que a gente busca com mais desejo? Né? Porque é isso que influencia muito aquilo que nós estamos vivenciando. Seja aqui enquanto encarnados, no estado de vigília, seja nesses momentos de emancipação da alma, né? E a gente precisa trabalhar isso para trabalhar esse reconhecimento para que a gente possa, se necessário, redirecionar enquanto há tempo, né? Então, agradecidos, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até um próximo estudo. Fique com Deus.